e o Senhor que derruba. Nós te apresentamos todos eles, seja na escala federal, municipal, estadual, Pai, para que eles possam saber que eles estão ali para realizar determinada tarefa, Pai. Te apresentamos todas essas famílias, todos esses pedidos que foram colocados aqui, meu Pai, pelo casamento do irmão Henrique, Pai, nós pedimos que o Senhor já vá guardando o seu lar, a sua casa. Te agradecemos pelas famílias que alcançaram bênçãos, te agradecemos também e pedimos pela conversão, Pai, de pessoas que foram pedidas aqui, colocamos diante de Ti e Te apresentamos, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossa cidade, Pai, para que o Senhor possa estar debaixo da Tua proteção, orando, podemos estar dando-nos proteção, nos dando livramento, nos dando renovo a cada manhã, Pai, confiando assim nas Tuas misericórdias. Nós Te agradecemos e Te pedimos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ter mais um louvor. E depois vem um estudo com o pastor Yamandro. Amém, irmãos. Como é bom saber que temos um Deus que nos abençoa. Hoje nós tivemos uma chuva maravilhosa, né? Estava tão precisado e Deus nos deu chuva. E as bênçãos maiores que nós podemos ter é o sacrifício de Jesus por nós, né? Vamos cantar com alegria o hino Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas vezes dizes uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome.
pois só o Senhor, Pai, é merecedor de toda a honra, de toda a glória e toda a adoração. Ó Pai querido, também coloco cada família aqui representada aqui nessa noite, que o Senhor esteja abençoando cada lar, Senhor, que o Senhor possa estar blindando, guardando de toda a astúcia do inimigo, Senhor, fortalecendo, Senhor, a união do casal, Pai, que nada venha atrapalhar, Senhor, a união e a fé de cada um, Senhor, que possamos estar caminhando sempre, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Esteja abençoando o pastor que irá trazer a palavra, que o Senhor possa estar usando e que nós possamos, Senhor, estar aqui para alimentar daquilo que o Senhor tem para nós e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. É o que eu te peço, eu agradeço por tudo e por todos. Amém. 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 Podem Glória se a Deus. sentar. Graça e paz, povo de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 38, verso 18. Salmo 38, verso 18. A palavra de Deus, ela diz assim: confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Vamos orar. Pai, a tua palavra é maravilhosa, ela sempre fala aos nossos corações e precisamos, ó Deus, do teu socorro e do teu cuidado. Permita, Senhor, que possamos estar sendo agora orientados pelo teu Santo Espírito, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, a gente encerra hoje a nossa série de estudos sobre enfermidades da alma, e é bom a gente lembrar que não adianta a gente só falar das enfermidades, a gente tem que curar essas enfermidades. E aí, durante essas últimas 2 semanas, a gente falou sobre algumas enfermidades da alma. Foi sobre tristeza, falamos sobre a ansiedade, a amargura, que vai desencadear naturalmente a questão da murmuração, o ódio, que vai desencadear também o desejo de vingança, e, por fim, falamos sobre a inveja, que é outra enfermidade da alma. E aí, para cada uma dessas enfermidades, nós estávamos também relatando remédios espirituais de acordo com a Bíblia, que nos ajuda na nossa caminhada de fé, né? E aí hoje nós vamos falar sobre essas 2 enfermidades da alma, encerrando essa série de estudos. Lembrando que não só são essas enfermidades, existem outras mais. Hoje vamos falar sobre culpa e sobre o orgulho, tá? E aí o título sobre culpa é Culpa e Feridas Não Curadas. A culpa, meus irmãos, é uma das cargas mais pesadas que o ser humano carrega durante a vida inteira. Alguns carregam culpa por existir. Você já parou para pensar nisso? Só o fato de existir, a pessoa se sente culpada. Alguns se sentem culpados por não terem tentado mais uma vez. Outros se sentem culpados porque perderam uma oportunidade. Outros se sentem culpados porque não conseguem dizer não. Porque não conseguem dizer não. Tem gente que se sente culpado porque não consegue colocar limites. São tantas faces da culpa que a gente vai passar um bom tempo aqui falando sobre isso. E não é em vão que a própria palavra de Deus relata sobre isso. A culpa, ela está presente na própria palavra de Deus, e ela mostra que em si mesmo vai gerando feridas na alma humana. Eu posso gerar culpas em pessoas, da forma que eu falo, às vezes até sem intenção. Eu posso gerar feridas em alguém, sim ou não?
eu posso desencadear sentimento de culpa na pessoa. Alguém pode desencadear em mim sentimento de culpa. Teve um tempo que eu estava me sentindo culpado, aí é uma confissão do pastor de vocês para vocês, olha que coisa mais doida. Irmã Eliseni é a minha vizinha preferida, só tem ela, mas é a minha preferida, não é não? Que tem vizinho, eu tenho certeza, você tem vizinho que você nem prefere ter, né? Mas ela é minha vizinha lá, ela vê a correria que é. Ela vê que a gente não para um minuto. Durante esses 20 anos de ministério pastoral, o irmão Célio já sabe disso, que eu já conversei com ele sobre isso. Irmãos, durante esses 20 anos de pastorado, 17 anos eu dormia me sentindo culpado porque eu estava dormindo. Porque tinha irmão que passava na minha cara que eu estava dormindo, descansando e não fazia nada. Você acredita nisso? Você dormir normal. Não é dormir durante o dia não, porque eu tenho uma abominação e ódio de preguiça. É dormir normal de noite, depois de meia-noite para lá. Dormir, não é ficar o dia todo pendurado não. Nem de rede eu gosto. Até porque a última foi minha inimiga, me derrubou. Não pergunto por quê. Mas, para você ver, irmãos, coisas simples vão nos gerando culpa. A gente se sente culpado. E aí você vai muitas vezes se sentindo culpado porque não consegue fazer uma tarefa, não consegue executar uma função, não consegue realizar alguma coisa do jeito que alguém queria. E isso não pode ficar assim. Sabe o que é maravilhoso em Jesus Cristo? A parábola do filho pródigo é tão profunda, tão profunda, tão profunda, que todas as vezes que você vai até ela, você aprende algo novo. A gente foca muito na vida do filho pródigo, do que vai embora, queima toda a herança que o pai lhe dá e volta arrependido, cheio de presepada. E aí alguns focam também no filho mais velho, que está dentro de casa, mas não tem relacionamento com o pai nem com o irmão. E outros focam também no pai. E tudo ali gira em torno do pai, que nunca fechou as portas e sempre está de braços abertos para receber de volta o filho. Você pode observar que em momento algum o pai do filho pródigo lança em rosto que o filho tinha culpa de alguma coisa, apenas recebe e faz uma festa. Uma vez eu aprendi com o pastor Ademar Paigli, que foi nosso capelão lá no seminário em Recife, professor nosso de filosofia da religião. Ele era filósofo, teólogo e também advogado. Pastor da PIB de Casa Amarela. Ele uma vez nos disse que tinha acabado de comprar um carro novo e o filho dele tinha saído pediu para dirigir à noite na casa de um amigo. Daqui a pouco o bombeiro liga, ele capotou o carro, bateu o carro. Aí ele disse: meus amados, ele parece lembra de Priscila da TV Colosso? Ele grandão, cabelão branco, grandão assim, e a barbona branca. Sério mesmo, ele parecia meus amados, olhão azul, olhava assim para a gente, engraçado demais. Cheguei no hospital, eu vi o raio-x, o coração do meu filho estava lá inchado, desse tamanho. Quer dizer, desse tamanho, porque senão não era o coração de um humano. Ele era cômico demais. Quer dizer, é cômico que ainda está vivo. E aí ele disse, quando eu cheguei no quarto, eu perguntei para o meu filho: você está bem? Pai, me desculpe, acabei com um carro novo do senhor. Eu vou trabalhar, vou comprar, vou dar outro, eu vou ajeitar. Meu filho, o carro é outro assunto, eu quero saber se você está bem. Meus jovens, se tem uma coisa de que uma pessoa culpada tem consciência, é da sua culpa. Você não precisa culpá-la mais do que já está. Eu estava preocupado se meu filho estava bem, o carro depois a gente ajeita. Quando ele ficou curado, ele apanhou. Ele falou desse jeito, o pastor Zé era uma figura. Mas de verdade, a pessoa sabe que está errado, não precisa esmagar, como diz a Bíblia, não precisa esmagar a cana quebrada, já está ruim. Então,
algo maravilhoso que Deus tem para nós é justamente a questão da confissão. O Salmo 38, verso 18. Coloca aí, por favor. Salmo 38, verso 18, que a gente acabou de ler. Confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Quer dizer, eu tenho que ter essa válvula de escape, que é a confissão, para eu me sentir bem, para eu me sentir melhor, me sentir leve. O texto que foi lido hoje à noite está no Salmo 32, versos do 1 ao 5, e ele termina dizendo: eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você pode dizer amém, irmão? Irmãos, coisa maravilhosa é você se sentir perdoado. O Salmo 85, versos 1 e 2, vai nos falar de um tipo de perdão, vamos dizer assim, um perdão nacional. Olha como Deus é abrangente. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Deus é capaz de perdoar até uma nação. Perdoou a Nínive, quando se arrependeram e confessaram. Perdoou a nação, o povo de Deus, quando eles confessaram, quando eles pediram perdão. A gente precisa ter essa certeza no coração de que nós temos um Deus misericordioso, não um Deus punitivo. Nós precisamos ir até esse Deus quando nos sentimos aflitos e com o coração pequeno. Mas tem um outro texto que diz no Salmo 69, versículo 5. Salmo 69, 5, ele nos mostra como Deus faz e como Deus nos orienta a agir. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Quer dizer o quê? Faça conhecida diante de Deus a sua culpa. Fala para Deus, Deus, errei. Já confessa. Por isso que a gente tem que acorda, já ora, já consagra a Deus, errou, já confessa logo, falou uma besteira, já confessa logo. Você sabia que tem gente que, se alguém ligar, um crente, qualquer crente, ligar, irmão, corre aqui em casa, tem uma pessoa endemoniada. Não, eu estou ocupado agora. Tá nada, tá com medo do cão jogar os pecados na cara. Vai nada. Vai não, corre na hora, filho. Mas se você tiver a prática de se santificar, de pedir perdão dos seus pecados, de confessar suas culpas, porque, irmãos, a gente nunca vai estar 100%. Vou repetir, a gente nunca vai estar 100%. É nesse momento que vem um convite, exatamente. A gente nunca vai estar 100%, mas a gente tem que estar melhorando sempre, amém? E aí quando a gente faz isso, irmãos, é bom para nós mesmos, a gente fica mais tranquilo, fica mais em paz. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. A gente vai esconder o que de Deus? Deus sabe quem a gente é. E aí isso é importante para nós, porque nesse quesito aqui, tu pega a minha bolsinha lá do esporte, que tem a do esporte, viu? Que tem os lápis que ficou ali dentro da gaveta. Nesse quesito aqui, a religiosidade esbarra. Por quê? Nesse aqui, faz conhecida diante de ti. Ei, pegue direito, isso aqui é um manto. Não, hoje tem São Paulo e Flamengo, vocês vão torcer para quem? São Paulo, né? Aí, esse aqui, faço conhecido diante de Deus. Por que a religiosidade esbarra nesse aqui? Porque o religioso parece que é um tipo de narcisista. Ele nunca reconhece que está errado. Ele se basta, é autossuficiente.
Mas um cristão sincero, ele sabe quem ele é. Ele não passa de pó. Eu vi uma postagem essa semana que, sabe aquele cômico trágico? Você lê assim, seria cômico se não fosse trágico. Fizeram um desenhozinho de Jesus, irmão. Jesus olhando assim para o povo, fazendo presepada, errando, pecando, e disse: que saudade eu tenho de quando você era barro. Você chora rindo. Que saudade eu tenho de quando você era barro. E aí a gente observa, irmãos, que a culpa, ela gera feridas na alma, mas elas não podem ficar abertas, porque vai infeccionar a alma e precisa ser tratada. E aí quando eu fui entendendo, por exemplo, um pastor amigo nosso lá de Arco Verde, uma vez ele estava entrando em depressão e Deus usou a liderança da igreja dele, que é a igreja pentecostal Maravilhas de Jesus, lá de São Paulo, chamou para ele ir pregar lá. Durante o voo, ele disse que Deus falou claramente com ele, batendo no ombro dele e perguntou: as ovelhas são de quem? Aí o pastor: eu estou pastoreando, né, pai? As ovelhas são de quem? Aí o pastor entendeu. É do Senhor, né? São de quem? É do Senhor. Pois é, apenas cuide, o dono sou eu. E ele disse que quando desceu do avião, desceu curado da depressão, porque ele estava carregando um peso que não era dele. Muitas vezes a gente tem culpa porque a gente está carregando peso que não é nosso. Quem aqui é casado? Irmão, você que é casado, que é casada, você não tem responsabilidade mais nenhuma, porque seu irmão ou sua irmã, sobrinho, sobrinha, alguém da sua família está passando alguma roxa, alguma coisa. Não, a sua responsabilidade é seu marido, sua esposa e seus filhos. Se der para ajudar, ajude, sem problema, mas a prioridade não são eles mais. Porque tem gente que não vive, porque só quer socorrer os outros, está se afogando e não percebe. Não é em vão que a Bíblia diz: e deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É o único lugar que a gente vai encontrar a soma de que 1 mais 1 é igual a 1. Não é à toa não, irmãos. Porque senão vai gerar sentimento de: poxa, eu estou sentindo culpado porque eu tenho que resolver uma coisa que não é mais sua. Poxa, coisas que não são para você controlar mais. E a gente muitas vezes está vivendo culpas que não deveríamos estar vivendo essas culpas. Agora veja Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Aí vai ser uma coisa que já é oposta. Aquele que pecar é que morrerá. O filho, vamos ler todos juntos? O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Aí aqui entra uma questão: não transfira responsabilidade. Tem coisa que é minha, eu não vou poder transferir. E tem coisa que é do outro, não é para eu pegar. Ajudar uns aos outros a levar os fardos, não é a cruz não, viu? Cada um tem a sua cruz. Pode devolver a cruz do outro, deixa bem bonitinho, cada um carrega a sua. É sério. Tem gente que quer se meter no deserto dos outros e vai parar no deserto dos outros. E cada um precisa enfrentar o seu, que é lá naquele processo que Deus quer trabalhar no coração. E muitas vezes é aquele deserto que vai forjar a gente na nossa caminhada de fé. Quem concorda? Irmãos,
Esse texto de Ezequiel é um texto que é muitas vezes esquecido na nossa dinâmica de vida. Porque a gente ama a nossa família, ama os parentes, ama os irmãos e tudo. E a gente vai esquecendo e deixando de lado a lógica divina, para se apegar à lógica humana. Se eu sou cristão, eu vou ter que ajudar. Opa, peraí. E Deus faria o que nesse sentido? Olha a justiça de Deus. A justiça do justo lhe será acreditada, mas a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não vai levar a culpa do outro. Sim. Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus responde. Exatamente. Então, irmãos, quando observamos esse texto aqui, nós vamos ver que o que Deus tem para nós é algo que vai nos trazer a cura das culpas. A cura, sabe por quê? Porque muitas pessoas, óbvio que a gente sabe que alguns vivem circunstâncias devido às adversidades da vida. Mas todos estão vivendo alguma coisa das escolhas feitas. Sim ou não? Quem escolheu só brincar na hora da sala de aula vai pagar o preço lá na frente. Quem escolheu estudar mais um pouquinho já vai ser diferente. Quando a gente observa esses textos, a gente vê que Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, que até nisso, rapaz, não transfira responsabilidade. Então, se algo é minha responsabilidade, o que é minha responsabilidade, eu vou fazer com excelência. O que não é minha responsabilidade, eu deixo em segundo plano. Se eu já fiz a minha parte, e eu estou com condições de fazer a outra, vou fazer. Mas a minha não pode deixar de ser feita. Para qual? Sim. 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 É tanto, irmãos, que a própria sociedade nos mostra sobre isso, que é cada um tendo o seu CPF. Sim, interessante. Muito bom. É tão interessante isso, que quando você traz para
Para o nosso tempo, um exemplo normal, simples de economia. As pessoas que mexem na área financeira, um exemplo, meu irmão, tão básico. Nunca empreste o seu nome para ninguém, nem seu cartão de crédito. Vocês já ouviram isso? Nunca ouviram, não? Pronto, já anote. Nunca empreste. Porque muitas vezes a pessoa vai pegar emprestado o cartão de crédito e não vai pagar. Alguém já passou por isso? Não precisa responder. Alguém vai pegar o nome, não, tira um carro lá para mim, eu te pago. Tem até um videozinho que fizeram com o cara dizendo, rapaz, gostei desse carro, eu vou tirar ele em nome de Jesus. E Jesus estava escorado no carro. Ele falou, peraí, como é? No meu nome? Não, peraí. Tem 3 anos que você está devendo a sua mãe, no meu nome mesmo não. Desculpe, senhor, se o senhor está vendendo seu carro, vá-se embora. Pode desaparecer, no meu nome você não vai tirar nada aqui não. Mas olha, não tem como, irmãos, a responsabilidade é nossa. Mas também a responsabilidade dos outros é dos outros. Isso você não pode trazer para si para gerar uma culpa que não é sua. E sabe o que é maravilhoso? João capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Diz, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vamos encontrar em literatura absolutamente nenhuma do planeta. Você pode ir na biblioteca de Nova York, na biblioteca, nos livros de Alexandria, você não vai encontrar em biblioteca nenhuma referência de nenhum Deus, de religião nenhuma, um Deus dizendo que tira pecado, a não ser Jesus Cristo. Louvado seja Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, meu irmão. Só Jesus. Só Jesus Cristo. Ele é que tira o pecado. E aí, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, é um texto clássico para os nossos corações. Todos juntos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que texto poderoso. Irmão, se você se sente culpado, vá até Jesus. Ele vai ouvir e vai perdoar. Muitas vezes você já é salvo em Cristo, já tem caminhado com Deus, é batizado, está tudo certo. Mas o pecado vai sujando a gente, deixa a gente ruim, deixa a gente sujo, deixa a gente sem força para obedecer. Mas Jesus quer limpar, quer que a gente termine esse ano. Eu creio que esse ano vai terminar melhor do que começou, em nome de Jesus, meu irmão. Eu creio. E isso deve fazer parte da nossa caminhada diária. Por isso Deus quer tirar a culpa de qualquer coisa que a gente tem feito durante esse ano, que não tem agradado ao Senhor. E aí, a cura vai passar por um caminho. Vai ter que superar a questão, em último lugar, do orgulho e da soberba. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Sobre orgulho e soberba agora. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Procura outra tradução, por favor, Davi. Deixa eu ver se ele vai achar a minha preferida. Essa aí, ó. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Você já viu alguém que é arrogante, metido ao bonzão e de repente leva uma lapada e cai? Acontece alguma coisa, a pessoa é destruída. E acontece alguma coisa que a pessoa simplesmente é aniquilada. Tem uma outra tradução que eu gosto: o orgulho precede a queda e a prepotência antecede a ruína. E assim, irmãos, eu e você que somos de Jesus, a gente precisa ter uma postura diferente. Porque o orgulho é algo que afasta a gente de Deus.
Provérbios 29, verso 23. 29, 23. Como é que diz aí Provérbios 29, 23? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então a gente precisa sempre estar aos pés de Cristo, né, irmão? A gente não vai saber de tudo nunca. Sempre vai ter alguma coisa que alguém vai saber mais e melhor do que a gente. Por mais iletrado que o outro seja. E a gente precisa do próximo. E a gente quer encerrar esse estudo de hoje lendo esses dois textos. Alcance graça, seja humilde. Tiago capítulo 4, verso 6. Eu queria que só as mulheres lessem para a gente. Tiago 4, 6. Vamos lá? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde, irmãos, entra num assunto muito bom. Tem gente que acha assim, vamos na casa do irmão fulano, ele é tão humilde, ele dorme no chão. É tão humilde, ele não tem nem luz. Não, isso aí é desprovimento financeiro e material, isso não tem nada a ver não, porque tem pobre arrogante e tem rico arrogante. Tem pobre humilde e tem rico humilde, sim ou não? Tem os dois, meu irmão, de todo jeito. Então muitas vezes a gente tenta amenizar a pancada para não chamar alguém de pobre, a gente quer dizer que a pessoa é humilde. Eu sei, eu entendo, a gente entende, tá? Não é muito utilizado, né, irmã Dora? Nesse sentido, mas, irmãos, a humildade é uma disposição de espírito de reconhecer a total dependência de Deus. Por exemplo, todo marido tem que ter a humildade de reconhecer que é uma só carne com a mulher e que precisa dela. Sim ou não? Sim ou não, irmãs? E toda mulher tem que ter a humildade de reconhecer que é uma só carne com o marido e precisa também dele. Porque é uma só carne, 1 mais 1 é igual a 1. E quando está casado, irmão, eu vou dizer um negócio, se o cabo achar que é o arrochado, não precisa da mulher, depois do igual, 1 mais 1 igual a 1, se o cabo achar que é o arrochado, é só MEI. Teve 2 nocé que vieram conversar com um pastor lá no sertão de Pernambuco. Pastor, ore por nós quer casar. Meu filho, você tem emprego? Não, mas nós temos amor. Meu filho, não case não, porque você vai desafiar a matemática. Como assim, meu filho? Você vai dividir nada para 2. É fome, miséria e ranger. Não vá não. É a humildade, irmão, de reconhecer que a gente sozinho não dá conta não. Tá? Mas, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens. Quem é jovem aí? Eu sou jovem, vocês dizem não? Aqui o jovem até o fim. Eu gostei. Eu gosto do doutor Laí Ribeiro. Precisamos morrer jovens o mais tarde possível. Vamos lá. Vamos ficar de pé, fica de pé, povo de Deus. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus é que vai te exaltar.
É debaixo da mão dos homens ou da mão de Deus que você deve se humilhar? Porque só Ele pode te exaltar, então se humilhe debaixo da mão de quem pode. E no tempo dele. E quando vem a exaltação, ninguém consegue frear. De Deus vem a vitória, amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que esse restante de semana seja de paz, de alegria para você e sua família. Se você tem passado por lutas em casa, que Deus possa apaziguar, possa levar a paz, a serenidade. Que você possa ter um sono tranquilo. Que a resposta que você precisa, Deus possa levar a resposta. Que a solução que você precisa, Deus possa dá-la essa semana. E que você possa já ir agradecendo, ao invés de pedir. Comece a agradecer. Porque a Bíblia orienta assim. Apresente a Deus tudo que você precisa, já com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai amado, queremos louvar Teu nome por esse momento de paz na Tua presença. Queremos Te agradecer porque a Tua palavra nos orienta a sempre estarmos com postura de humildade, como dependentes do Senhor, Pai. Tu sabes, ó Deus, as feridas na alma que o Teu povo leva, gerados pela culpa, e muitas vezes pelo orgulho. A gente não pede perdão, não reconhece, não retrocede, mas, Pai, trabalha em nós. O que nos cabe, que a gente faça a nossa parte e a gente colabore, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Nos concede, Pai, uma noite de sono tranquila. Te apresentamos, ó Deus, o Rio de Janeiro, que está passando aquele caos devido às facções. Meu Deus, que aquele povo confesse a Jesus como Salvador e Senhor, arrependa-se dos pecados e mude, Pai. Pai querido, que onde houver cristãos verdadeiros, essas vidas sejam sal e luz, mudando realidades. E que o Teu povo esteja atento, para que não seja manipulado. Queremos, ó Pai, estar ao Teu dispor, fazendo a Tua vontade, Pai. Cuida da nossa cidade, cuida da nossa prefeita, dos vereadores, dá sabedoria para o Teu povo, para governar com sabedoria, com amor, cuidando dos necessitados, ó Deus. Cuida de cada um de nós, da nossa família, do nosso lar. Pai querido, queremos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nos concede uma noite de bênção e de paz, em nome de Jesus. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós e a vitória é nossa, aplauda a Jesus, Ele é bom demais. Deus abençoe.